Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece galera de se inscrever aqui no canal e não esquece de compartilhar esses vídeos com os amigos, com os parentes, enfim, deixa Deus usar vocês grandemente aí. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, né? Qual é o tipo de fogo que vocês têm oferecido para Deus? O que você tem oferecido para Deus, sabe? Isso é muito importante, essa palavra. Ela ministra muito as nossas vidas, ela faz a gente refletir muito sobre as nossas atitudes, sobre o que nós temos feito na obra do Senhor, como a gente tem feito, né? Porque eu vejo muito pessoas falarem que a obra de Deus ela tem que ser feita de qualquer jeito, o importante é fazer. Não, a obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer jeito, sabe? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente entende isso, porque não adianta nada só ler a Bíblia, tá, galera? Você tem que entender, você tem que realmente pedir o Espírito Santo, ele ministra a tua vida através dessa palavra aqui. Eu sempre falo, galera, lê a palavra e a palavra vai libertar você, sabe? Não tem como você ter entendimento ou conhecimento só por ouvir falar ou só porque escutou pregações ou só porque tem alguém falando isso pra você. Não, você tem que pesquisar, você tem que estudar. E eu confesso pra vocês que uma vez eu já li toda essa Bíblia, eu já li toda a Bíblia. Mas se você me perguntar assim, Natália, o que você entendeu da primeira vez que você leu? Nada. Simplesmente nada, sabe por quê? Porque eu lia simplesmente pra, como é que fala? Ler toda ela, né? Fazer uma maratona aqui da Bíblia, na verdade eu fiz, né? Quis ler toda ela pra me dizer assim, eu já li toda a Bíblia, né? Se alguém me perguntar, eu vou falar, eu já li toda a Bíblia. Mas, quando a gente lê com a intenção só de ler, a gente não aprende nada, tá? A gente precisa ler a Bíblia e a gente precisa entender ela. E como a gente vai entender ela, o Espírito Santo vai conduzindo e você vai estudando e cada vez mais você vai se aprofundando, cada vez mais você vai tendo entendimento, cada vez mais Deus vai falando com você, tá? Porque às vezes você fica esperando Deus falar com você, aquela voz de trovão, como eu sempre falei aqui, né? Ah, Deus fala comigo, mas Deus não fala com clareza porque eu não escuto a voz do Senhor. Mas se tu quer realmente ouvir a voz de Deus, é só tu ler aqui. Se tu realmente quer entender como funciona a obra do Senhor, você precisa entender a palavra de Deus. Não adianta nada você estar servindo um Deus que você não conhece. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ser liberto dos cativeiros que te prendem. E como isso vai acontecer? Você lendo a Bíblia. Você conhecendo a palavra, você se aprofundando nas escrituras. Porque quando você está profunda nas escrituras, quando você conhece a palavra, você não é mais enganado. Você não passa a ser mais um objeto, entendeu? Que as pessoas manipulam você. Mas você conhece a palavra e a palavra, ela vai ser libertadora na tua vida, sabe? E quando a gente aprende a ouvir isso, quando a gente aprende a entender que não é de qualquer forma que a gente deve servir a Deus, estar na casa de Deus de qualquer forma, você começa a entender muitas coisas. Quando você começa a mergulhar aqui e quando você começa a entender, conhecer mesmo, porque não adianta nada dizer, eu sou evangélico, eu sou crente. Não adianta nada se você não conhece a palavra. Não adianta nada você querer brigar por uma coisa que você não conhece, sabe? Então, assim, você precisa saber quem você é. Eu sempre falo, a minha identidade está afirmada em Cristo. A minha identidade está afirmada em Cristo, não é em religião. A minha identidade é Jesus Cristo, sabe? Então, assim, quando você entende, quando você lê, você sabe disso, você começa a entender que religião ela não salva. O que vai te salvar é Jesus. O que vai te salvar é você negar a tua vida para viver uma vida nova com Cristo. É tu negar os desejos do teu coração, os desejos da tua carne e começar a viver uma nova história com Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que Jesus se entregou naquela cruz. Não foi por causa de religião, mas foi por nós, sabe? E quando a gente entende isso, que somos nós que temos que fazer a diferença, sabe? Então, assim, como eu posso fazer essa diferença? Buscando, entendendo, mergulhando na palavra, sabe? Então, como eu vou escutar a voz de Deus lendo, orando,
se consagrando, buscando mais intimidade com o Senhor. Eu vejo assim que o homem não lê, o homem não busca, o homem não busca entendimento com Deus. Porque o entendimento que Deus dá pra gente, a sabedoria que Deus dá pra gente, ninguém rouba, ninguém tira de você, sabe? Então assim, se firme na presença de Deus, se firme, se consagre, busque. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você querer entender a palavra do Senhor, mais sabedoria, mais unção de Deus recai sobre a sua vida, sabe? Então assim, quando você entender que não é sobre religião, quando você entender que não é sobre simplesmente tá ali por um, sabe, como é que eu falo? Como é que eu posso falar para vocês conseguirem entender? Não é sobre um cargo que eu tenho na igreja, mas é sobre almas para Jesus. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que o meu chamado não é sobre o melhor cargo que eu vou ter dentro da igreja, mas o meu chamado é cuidar daqueles que realmente necessitam ouvir uma palavra, um abraço, sabe? Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que precisa haver uma mudança de vida completamente na minha vida, na sua vida, eu entendo que onde começam as coisas do Senhor? Como eu posso começar? Como eu posso fazer a obra de Deus? Então, quando eu me vejo, a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu não entendi nada, e hoje que eu busco a Deus de uma forma diferente, eu busco a entender a Deus, eu busco a conhecer mais do Senhor, sabe? E eu agradeço tanto a Deus, porque Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida, muito especial, que me fez, né, entender quem era Deus de verdade. Me fez entender que servir a Deus não significa ser perfeita. Não significa que eu vou ser perfeita para me servir a Deus, mas significa que eu vou estar buscando de todos os dias viver essa santidade com Cristo. Mas não significa que eu sou perfeita, significa que eu vou errar, mas que eu vou reconhecer os meus erros. Você entende a diferença? Servir a Deus não quer dizer que eu vou ser santa, que tenho uma santidade. Não, servir a Deus fala justamente sobre isso. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Quando a gente errar, a gente ser humilde suficiente para dizer: eu estou errada. Eu estou errada, sabe? Eu estou aqui para me aprender contigo, Pai. Todos os dias da minha vida, a gente tem uma oportunidade da gente ter um recomeço com Deus, sabe? E quando a gente vê Jesus se entregando naquela cruz, é sobre isso. Jesus, ele se entregou por nós, por amor a nós, sabe? Então, assim, quando a gente entende esse amor, quando a gente entende a forma que Deus, ele age nas nossas vidas, a forma que Deus, ele cuida, o cuidado de Deus que ele tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sabe? Sobre aqueles que estão ao nosso redor, a gente entende que a obra de Deus é maravilhosa. As coisas de Deus é maravilhosa. Eu sempre falo para vocês, não tem mais como eu pensar em voltar atrás, porque não tem mais para onde eu voltar. Vocês entendem? A minha vida foi transformada. Deus me tirou de um lugar que eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo de voltar. Porque ali eu não me encontrava, ali eu não tinha alegria. Hoje eu sou uma nova Natália. Tanto espiritualmente como fisicamente, eu sou uma nova mulher. Eu renasci na presença do Senhor. Eu renasci porque Deus me tirou de onde eu vivia, do cativeiro que eu era presa, das emoções que eu era presa, sabe? Hoje eu sou uma nova criatura. E quando eu falo para vocês, eu sempre vou escolher o caminho de Deus, não importa, não importa o que eu vou perder, não importa o que vão tirar de mim, eu sempre vou escolher o caminho de Deus. Então não se pegue às coisas materiais, não se pegue, não venda a tua salvação por alguma coisa que tem te oferecido, por algo que tem te oferecido. Não perca a sua salvação pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo é passageira. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. E essa morada, o meu nome no livro da vida, gente, eu não troco. Meu nome está escrito lá por nada. Nem por um maior palácio que tenha nesse mundo, nem pelo melhor. Gente, por nada.
Por nada eu não troco o meu nome. Ele está lá escrito no livro da vida. E eu não vou trocar por nada. Então, quando eu venho aqui nessa palavra que Deus me dá hoje para me trazer aqui para vocês, que se encontra lá em Levítico, no capítulo 10, que fala sobre a morte de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão que foram ungidos a sacerdote, junto com seu pai, que era sumo sacerdote. Sabe, eles foram ungidos. Ungidos, vocês sabem o que é isso? Ungidos para fazer a obra do Senhor. Só eles eram permitidos entrar no tabernáculo, acender o fogo lá, manter as coisas de Deus lá. Era só a família de Arão. Mas quando Nadab e Abiú, eles entram dentro da tenda lá, né? Dentro do tabernáculo do Senhor. E eles acendem, leva de fora um fogo estranho para acender aquele fogo do Senhor lá, que não podia, era uma ordem de Deus, não podia levar outro fogo lá dentro. E quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão querendo levar fogo estranho aos altares do Senhor? Quantas pessoas estão querendo fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, sabe? O importante, eu já escutei isso, o importante é fazer, não. O importante é a forma que ela é feita. O importante é a forma que essa obra do Senhor é feita. Ela tem que ter a presença de Deus, tem que ter a unção do Senhor, tem que ter a bênção do Senhor. Quando Deus unge as pessoas e as pessoas começam, por um momento elas estão guiadas por Deus, mas quando o coração delas começa a se corromper, começa a se desviar dos propósitos de Deus, a presença de Deus sai dessas pessoas. E é isso que muitos não entendem. É isso que muitos não conseguem entender, que não há mais presença de Deus ali, sabe? Então, quando não há mais presença de Deus, há um perigo muito grande. Há um perigo muito grande de você se perder, de você perder a sua alma, sabe? Então, gente, quando você estiver fazendo algo para Deus, pergunte realmente. Essa é a minha maior preocupação. E quem convive comigo sabe disso, que eu sempre falo isso. Será se é da vontade de Deus? Será se essa pessoa está preparada para fazer isso? Será? Será? Porque a gente sempre tem que estar debaixo de oração. Tudo que a gente for fazer tem que ser debaixo de oração. Tem que ser debaixo da vontade do Senhor. E quando essas pessoas não entendem que se elas se corromperem, a presença de Deus não está mais com elas, e elas não reconhecer isso, é triste demais. É triste demais. Porque quando você vê ali, né? Quando o rei Davi se vê, eu estou errado. E sabe qual é a oração de Davi? Sabe o que mais me chama na oração de Davi? É que Davi, ele ora a Deus e fala: Senhor, me tira tudo. Me tira até a coroa. Davi, ele não está preocupado com a coroa. Ele não está preocupado com a riqueza que ele ganhou. Ele não está preocupado com, sabe, ele ter sido ungido a rei. Ele não está preocupado com isso. Sabe o que Davi mais se preocupa? Senhor, me tira tudo. Só não me tira a tua presença. A tua presença. É isso que as pessoas não têm buscado, é a presença de Deus, sabe? Então, não se desvie da presença do Senhor, não se desvie daquilo que Deus tem chamado você para fazer. Não se desvie, não ofereça qualquer fogo para Deus, não acenda o incenso do Senhor de qualquer forma, sabe? Honre a Deus acima de qualquer coisa. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha ou por qualquer coisa que o mundo tem a oferecer a você. Mas permaneça firme na presença de Deus, sabe? Se for possível, todos os dias recomece de novo. Eu sempre acordo de manhã e falo assim, eu estou disposta a aprender mais uma vez. Se eu errei, Pai, me perdoa, porque eu erro. Não pensa que eu sou perfeita, porque eu não sou. Eu tenho falhas, sabe? Então, assim, e Deus tem me corrigido, e eu sou tão grata a Deus, tão grata, porque eu já vi tudo que Deus já fez na minha vida.
eu sou tão grata porque quando eu olho para trás de como eu era e de tudo que Deus tem feito até aqui, eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus porque quando a gente permite isso realmente acontecer, essa transformação ela acontece. Ela acontece, não é algo, um fingimento, não é algo que as pessoas precisam notar, mas é algo que eu vou notar, que é algo que Deus está notando em mim. E quando isso começa a acontecer, você não precisa provar nada para as pessoas. As pessoas vão ver Deus na tua vida. As pessoas vão ver Deus agindo na tua vida. Então não se preocupa. Não se preocupa se alguém tem se levantado contra a sua vida. Não se preocupa se alguém tem tentado, né, mostrar que você não é de Deus. Não se preocupa. Porque se você tem a sua consciência, né, que você está buscando, está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a coisa certa, cara, não se preocupa. Porque Deus, Ele é aquele que honra seus filhos, que abençoa e é aquele que, sabe, que te ajuda, que te sustenta, que eu sempre falo, Deus é tudo para mim. Deus é tudo. Então não se preocupe. Não se preocupe em querer provar nada, não se preocupe em querer mostrar nada. É Deus que vai fazer isso na sua vida. Confie no Senhor. Não se abale, não perca a sua fé, não desista do caminho de Deus. Porque quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente não consegue firmar aqui na palavra, conhecer a Deus, quando vem as coisas para abalar a gente, abalar o nosso chamado, a primeira coisa é desistir da obra de Deus, é desistir de Deus, é ficar com raiva de Deus. Mas quando a gente tem a certeza que é Deus, que Deus tem cuidado, que Deus tem feito, que Deus está com a gente não precisa ter medo de nada, porque é Ele que cuida. Então, esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que ele fale grandemente ao coração de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.